Meu nome é Martim. Eu já estava no limite e pensando em acabar com meu casamento muito antes de tudo desabar de vez. Por um tempo, vivi um casamento que parecia mais um fim lento do que uma vida a dois. Mas eu tive certeza de que era hora de ir embora no dia de um churrasco em família, quando riram de mim. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e a casa ficou em silêncio, eu simplesmente fui embora. Eu e a Julie fomos casados por pouco mais de 8 anos. No começo, éramos como a maioria dos casais, só que bem conectados. A gente tinha planos. Não queríamos só uma casa, queríamos um lar de verdade. Esse era o nosso sonho. E por um tempo, corremos atrás disso juntos. Mas lá pelo 5º ano, tudo começou a mudar. Não foi de uma hora para outra e talvez por isso foi tão difícil perceber. O ponto de virada foi quando começamos a tentar ter filhos. A gente queria muito. Os dois. Só que os meses foram passando e nada acontecia. Aí vieram as clínicas de fertilidade, consultas, exames, injeções, remédios e horários marcados. A gente tentou tudo que mandaram tentar. Cada mês trazia uma nova esperança, e cada final de mês era uma decepção silenciosa, como uma fumaça que tomava conta do quarto. Eu via o quanto aquilo mexia com a Julie. Ela ficou mais calada, distante. No começo achei que fosse só o estresse. A gente dois estava sofrendo. Mas depois de um tempo, ela parou de tentar. Não só com os tratamentos, mas comigo também. Ela largou o sonho. Acho que quando ficou doloroso demais, ela simplesmente soltou tudo. E junto com isso, parecia que ela também desistiu do nosso casamento. O carinho que antes era natural sumiu. No lugar ficou um tipo de distância fria, educada. A gente ainda morava na mesma casa, dormia na mesma cama, comia junto, mas era como se eu estivesse morando com uma estranha. E o silêncio entre a gente só aumentava. O que mais doía era que ela nem parecia perceber ou se importar. Ela se fechou totalmente. Eu me dizia que amar era continuar mesmo quando o outro desistia. Então, mais ou menos um ano e pouco antes do fim de tudo, a irmã da Julie apareceu na porta. Ela tinha acabado de se separar do marido, e foi feio. Brigas pesadas, acusações de traição, até polícia na casa deles. Foi um caos. Então, claro, ela queria um tempo para se recuperar. Julie veio me perguntar se a irmã podia ficar com a gente por uns dias, só até ela se organizar. Eu disse que sim, era o certo a fazer. Ela veio com 2 filhos pequenos que não tinham culpa de nada. Trouxeram algumas malas e parecia um plano só para passar a noite. Mas os dias foram passando rápido. Achei que ela só precisava de mais uns dias para pensar no que fazer. Mas esses dias viraram semanas. E nada dela falar sobre procurar trabalho, casa ou voltar para a cidade de onde veio. As coisas dela começaram a ocupar todo o quarto de hóspedes. Os brinquedos das crianças estavam por toda parte, sala, cozinha e às vezes até no nosso quarto. As roupas dela se misturaram com as nossas, e eu continuei em silêncio. Mas depois as semanas viraram um mês, depois 2. Quando vi já era o 3º mês e ela ainda estava morando com a gente. Era como se eu tivesse uma nova família inteira dentro da minha casa, e só eu parecia incomodado com isso. A irmã da minha esposa era barulhenta, debochada, sempre tinha um comentário atravessado. As crianças? Um caos completo. Não tinha disciplina, nem respeito pelo espaço, nem controle. Parecia que eu estava vivendo numa creche tocada por um palhaço bêbado. Todo dia era cheio de tensão. Eu chegava do trabalho cansado, querendo um pouco de paz, mas encontrava mais bagunça. As brigas viraram rotina. A gente não conversava mais, só discutia. E o que mais doía era que Julie sempre ficava do lado da irmã. Sempre era assim. Não importava o que a irmã dela fizesse, a Julie sempre dava um jeito de defender. Eu tentava falar das minhas preocupações com calma, mas ela nem ligava. Dava desculpas tipo, ela é minha única irmã, ou você não pode querer que eu mande ela embora só porque fez algo que você não gostou. Pra Julie, meu incômodo não era importante. Teve uma vez que ficou marcada na minha cabeça. A irmã dela estava tirando sarro de mim, me provocando. Ao invés de cortar, Julie riu e disse com deboche, para com isso, ele é sensível. As duas riram. Eu me senti humilhado. Chegou num ponto em que eu nem conseguia mais dormir na minha própria cama. Julie deixava a irmã e os filhos dormirem lá, e eu tinha que me virar e achar um canto qualquer. Agora, eu sei que muita gente pode ouvir tudo isso e pensar, por que você não foi embora logo? E olha, eu também pensava isso. Mas não era tão fácil assim. Eu achava que muito do que a Julie estava passando era por causa da dor de não conseguir ter filhos. Isso mexeu muito com ela.
E eu pensava, se a gente conseguisse superar isso juntos, talvez o amor que tivemos um dia pudesse voltar. Por isso fiquei mais tempo do que devia. Achei que nosso casamento ainda tinha uma chance. Mas no fundo, eu já estava cansando. Um dia, percebi que o amor não era mais suficiente para me prender numa casa onde eu me sentia um estranho. Aí marquei uma consulta com um advogado de divórcio bem discreta. Contei tudo o que estava acontecendo. Algumas semanas depois, os papéis do divórcio já estavam prontos. Mas eu não conseguia entregar, não porque achava que ela ia mudar. Era porque uma parte de mim ainda queria que ela olhasse para mim do jeito que olhava antes, só mais uma vez. Mesmo assim, enquanto eu adiava isso, a situação continuava ruim. Então fiz uma lista mental de coisas para resolver e comecei a agir. Primeiro, comecei a guardar minhas coisas com cuidado, roupas, documentos, objetos importantes. Coloquei em caixas de mudança velhas e escrevi etiquetas genéricas, caso alguém visse. Depois aluguei um depósito fora da cidade e paguei em dinheiro. Era um lugar bem escondido, onde ninguém pensaria em procurar. Fui levando as caixas aos poucos. Também abri uma conta bancária nova com um nome diferente. Comprei outro celular e até escolhi uma cidade nova, menor, mais tranquila. Planejei tudo nos mínimos detalhes. Se meu casamento realmente acabasse, eu estaria pronto para sumir como um fantasma. Mas mesmo com tudo isso pronto, eu não fui. Por quê? Apesar de tudo, eu ainda amava ela. Lá no fundo, por trás de toda aquela dor e cansaço, ainda tinha um pedaço de mim preso à mulher com quem casei. Num sábado, saí para dar uma volta, clarear a mente. Fiquei fora algumas horas. Quando voltei e cheguei perto da garagem, vi vários carros estacionados na rua. Risadas vinham do quintal. Dava para ouvir as crianças gritando e correndo antes mesmo de abrir a porta. Entrei e segui o barulho. O quintal estava cheio de gente. As crianças corriam para lá e para cá com caixinhas de suco na mão. Tinha alguém fazendo hambúrguer na churrasqueira. Música baixa tocando. Gente conversando, rindo. Tinha bebida na mesa, pratos cheios de comida. Era um churrasco de família. O problema? Eu não sabia de nada. Fiquei parado na porta, tentando entender o que estava acontecendo. Parecia que eu tinha entrado numa festa de outra pessoa na minha própria casa. Fiquei com o rosto neutro. Olhei ao redor e vi a Julie rindo com os pais dela perto da mesa. Antes que eu dissesse qualquer coisa, uma tia dela me viu e me chamou. Marty, pega isso aqui pra mim rapidinho. Eu só balancei a cabeça e fui. Nunca tive problema com a família dela, pra falar a verdade. Nos últimos tempos eu me dava melhor com alguns deles do que com a própria Julie. Então, forcei um sorriso e ajudei. Quando entreguei o que ela queria, outro parente veio com um sorriso curioso e perguntou: Ei, onde você estava o dia todo? A gente tá aqui faz horas. Você não sabia que a gente vinha? Alguém perguntou. E aí? Tudo fez sentido. Eu não tinha sido avisado porque fui deixado de lado. Nem tive tempo de responder. Minha cunhada cortou a conversa, falando alto. Se o Martim sumisse amanhã, acho que ninguém ia nem notar. Todo mundo riu. E pra piorar, a irmã dela ainda falou: nem percebi que você não estava aqui. Pra eles, era uma piada, mas pra mim, doeu. Então levantei meu cachorro-quente como se fosse um brinde. Dei um sorrisinho e falei: desafio aceito. Depois disso, todo mundo ficou quieto. Algumas pessoas me olharam, talvez achando que eu também estava brincando, mas não estava. Foi aí que eu decidi. Eu estava cansado de me sentir invisível dentro da minha própria vida. Quando o churrasco acabou e os convidados começaram a ir embora, a casa ainda estava cheia. Naquela noite, minha cabeça já estava decidida, eu ia sair do casamento. E depois de tudo que eu vi naquele dia, eu não ia esperar as coisas piorarem. Eu só precisei do básico, algumas roupas, meu laptop, documentos importantes e um pouco de dinheiro. Coloquei tudo numa mochila. Antes de sair, deixei uma cópia dos papéis do divórcio assinados bem no meio do balcão da cozinha, onde ela veria no dia seguinte. Em cima, colei um post-it amarelo com a frase: você percebeu agora? Saí, tranquei a porta, entrei no carro e fui embora. Naquela mesma noite, apaguei todas as redes sociais com meu nome, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo sumiu. Depois, peguei meu celular antigo com chip pré-pago, troquei o chip e joguei o antigo num bueiro de um posto de gasolina, 2 cidades depois. Eu não queria ser encontrado, nem por ela, nem por ninguém. Eu simplesmente não aguentava mais me machucar ficando ali.
Dirigi até uma cabana pequena que eu já tinha visto num site de classificados. Ela era de um senhor aposentado que não fazia muitas perguntas. Paguei 3 meses adiantado, em dinheiro. O lugar ficava no meio do mato, escondido, mas não tão longe da cidade. Dava para ir lá comprar comida quando precisasse. Comecei uma vida simples, trabalhando pela internet. Como freelancer, ganhava o suficiente para pagar comida, luz e umas coisinhas básicas. Os dias passavam devagar, todos pareciam iguais. Não tinha hora certa para nada, nem pressão. Eu acordava com o som dos passarinhos. As semanas viraram meses, a barba cresceu, passei a comer melhor, dormir melhor e pensar com mais clareza. Nunca procurei saber da Julie, porque, no fundo, percebi que não precisava. Aquela parte da minha vida já tinha acabado, e não faz sentido abrir uma ferida só para ver se ela ainda sangra. 8 meses depois de ter ido embora, resolvi entrar numa conta de e-mail antiga, só para recuperar uns arquivos que tinha guardado lá. Eu nem lembrava direito da conta, não esperava nada. Mas quando abri, congelei, tinha dezenas de e-mails da Julie. No começo, fiquei sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria só apagar tudo. Passei o mouse várias vezes no botão de excluir, mas acabei clicando para ler. Os primeiros e-mails eram cheios de raiva. Ela queria saber onde eu estava. Me xingava de egoísta, covarde, sem coração. Dizia que eu a tinha abandonado e que não tinha o direito de sumir assim. Jurava que ia me encontrar e me levar pro tribunal. As palavras eram duras. Mas aí, conforme fui lendo na ordem que ela mandou, o tom foi mudando. Ela ainda fazia perguntas, mas já não era com raiva. Dava para ver que ela estava começando a se escutar no silêncio que eu deixei para trás. Os últimos e-mails me bateram diferente. Lembro de ficar olhando fixo para um deles em especial. Ela disse que o banco começou a mandar avisos sobre contas atrasadas e que a casa podia ser tomada a qualquer momento. Contou que agora estava trabalhando em 2 empregos para tentar manter tudo funcionando. Disse também que mandou a irmã e os filhos dela embora, porque eles não estavam ajudando em nada. Escreveu como se, finalmente, tivesse entendido o que eu tentei explicar por anos. Em uma das mensagens, ela disse: "Agora eu entendo. Eu entendo porque você estava tão distante. Só queria não ter sido tão cega." Em outra, escreveu: "Queria que você voltasse. Não porque preciso de ajuda, mas porque sinto sua falta. Porque agora entendo tudo que você abriu mão tentando manter as coisas no lugar." E aí veio a mensagem que me tirou o ar. Ela disse: "Fui burra. Não dei o valor que você merecia. Achei que você sempre estaria aqui, mesmo eu te ignorando. Ainda não assinei os papéis do divórcio. Continuo esperando que um dia você entre por aquela porta." Fiquei ali, parado, olhando para a tela. Não vou mentir, eu senti alguma coisa. Meu peito apertou ao ler aquilo. Eu conhecia esse lado dela, o lado que amava de verdade. O lado que um dia quis construir uma vida comigo. Talvez agora ela estivesse, finalmente, vendo as coisas com clareza. Mas às vezes, sentir não é o bastante. Durante anos, eu me enganei achando que o amor ia consertar tudo, que o tempo ia curar. Mas mesmo lendo aqueles e-mails, por mais que mexessem comigo, eu já não sabia se conseguiria voltar para aquela vida. Nesse ponto, já fazia um ano exato desde que fui embora. Um ano inteiro vivendo fora do radar, cortando laços e respirando de verdade pela primeira vez em muito tempo. Eu só ia na cidade de 15 em 15 dias para comprar comida e o básico. Naquele dia, parei numa cafeteria que eu tinha começado a gostar. Era pequena, meio escondida na beira da cidade. Entrei, pedi o de sempre e estava esperando no balcão, quando ouvi alguém chamar meu nome. Na primeira vez, ignorei. Mas na segunda, a voz veio mais forte, mais surpresa. Me virei, era o Ryan, um velho amigo nosso. Ele arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma, e talvez tivesse mesmo. Conversamos um pouco, de um jeito meio estranho, sem muita coisa importante. Fui rápido, não contei quase nada. Menos de uma semana depois, alguém bateu na porta da cabana. Eu não esperava ninguém, espiei pela cortina. Era ela, Julie. Por alguns segundos, fiquei sem me mexer. Abri a porta devagar, com o rosto sério. Perguntei: "O que você quer?" Ela não disse nada, só começou a chorar. Disse que sentia muito, que não fazia ideia de que tudo tinha chegado nesse ponto, que queria ter escutado mais, entendido antes. Eu deixei ela falar, não interrompi. Quando terminou, saí com ela,
Olhei nos olhos dela e falei: eu vou voltar, mas só para resolver isso direito. Vou assinar o que for preciso. Vamos encerrar isso como adultos. Mas eu não posso mais ser seu marido. Não depois de tudo. Não depois do que sua irmã me fez passar. Não depois de você ter ficado parada, sem fazer nada. Ela não tentou discutir. Não tinha mais resistência nela. Só balançou a cabeça devagar. Enxugou o rosto, tentou sorrir, mas não conseguiu. E foi embora. Foi embora pensando em tudo. É estranho como as pessoas só percebem o valor de algo ou de alguém depois que perdem. Essa é uma das lições mais duras da vida. Infelizmente, é uma lição que eu também tive que ensinar e aprender. Fiquei num casamento que já estava indo pro buraco fazia tempo. Mas sabe o que ninguém te conta? Que o amor não aguenta quando só uma pessoa tenta, e a outra já desligou por dentro. Eu aguentei falta de respeito o tempo todo. Aguentei ser tratado como nada, o caos que veio junto com a minha cunhada e os filhos dela. E por quê? Porque eu amava a Julie. Mas acabei virando invisível dentro da minha própria casa. O mais doido é que só depois que eu sumi é que tudo começou a fazer sentido para ela. Foi aí que ela percebeu o que eu estava tentando mostrar o tempo todo. Talvez algumas pessoas só aprendam quando perdem aquilo que sempre achavam que ia estar ali para sempre. Então, se você tá vendo isso agora e sente que sua presença não tá sendo valorizada, espero que a minha história te faça pensar. Não espere estar todo quebrado para provar que você sempre foi inteiro. E se você é alguém que tem afastado outra pessoa, se pergunta: por que é que só na ausência dela você começa a ver o valor que ela tem? Eu ia gostar muito de saber o que você pensa sobre tudo isso. Deixa um comentário. Me conta sua experiência. Se você já passou por algo parecido, ou mesmo se não passou, fala comigo. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse tipo de história hoje, manda para essa pessoa. A gente nunca sabe quem tá aí, sentado em silêncio, com as malas prontas, só esperando o momento de ir embora. Mais um motivo para desaparecer. Obrigado por estar aqui.